O presidente Jair Bolsonaro afirma que a reforma da Previdência será boa para o funcionalismo público. Marcelo Matos. O presidente Jair Bolsonaro defende inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, para o bem dos servidores públicos. E o alívio fiscal virá sem muitas mudanças no texto original. A reforma interessa a todo o Brasil, até para o servidor, porque se não reformar vai faltar dinheiro para pagar o servidor lá na frente. É uma maneira que nós temos de mostrar para o mundo lá fora e para os investidores aqui de dentro que nós estamos fazendo dever de casa. O Brasil não pode continuar gastando mais do que arrecada. Acreditamos nós que com a reforma aprovada, basicamente como foi apresentada, investimentos virão e nós podemos decolar na economia aqui no Brasil. Em nova fase com o Congresso, Bolsonaro afirmou que a classe política agora se voltou realmente para o interesse popular. E juntos temos como mudar o Brasil. Afinado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é meu irmão, está um pouquinho mais forte só do que eu, mas é meu irmão. No Dia Internacional do Meio Ambiente, Bolsonaro participou do lançamento do programa Juntos pelo Araguaia, em Aragarças, Goiás, separada de Barra do Garças, no Mato Grosso, pelo rio, na iniciativa de revitalização da bacia hidrográfica que abrange 27 municípios, ao lado dos governadores Mauro Mendes, Mato Grosso, e Ronaldo Caiado, de Goiás, que não poupou elogios ao presidente. É o maior projeto de recuperação de todo o globo terrestre. Não tem nenhum país que tenha um projeto de recuperação de 10 mil hectares, 5 Mato Grosso, 5 mil Goiás. Então, gente, é um momento que nenhum presidente da República, em nenhum lugar do mundo, fez um evento como esse no Dia Mundial do Meio Ambiente. Qual é que é o presidente que muitas vezes critica a realidade brasileira, o que eles estão fazendo pelos países dele? Já o governador de São Paulo, João Dória, também marcou a data com o passeio pelo Rio Pinheiros e o projeto de ecobarcos para retirada de lixo. E não esqueceu da defesa da permanência de estados e municípios na alteração da Previdência. Seria um desastre para o país, uma atitude mesquinha, uma atitude personalista, eleitoral, que não atende ao interesse dos cidadãos que vivem nos municípios e nem tampouco de prefeitos, prefeitas e governadores que têm responsabilidade. Não há hipótese de você viabilizar a reforma da Previdência no âmbito municipal e estadual. Ela deve estar vinculada à reforma da Previdência Nacional. O relator da reforma na Comissão Especial da Câmara, o deputado tucano Samuel Moreira, de São Paulo, ainda não definiu se irá retirar estados e municípios no seu texto, que deve ser apresentado até o dia 15 de junho. Josias, e Goiás é um dos estados com a situação mais complicada, não é? Agora, o mais interessante dessa sonora do presidente da República é ele dizer: Rodrigo Maia é meu irmão. Essa frase mostra que a política é, de fato, o território da hipocrisia e da farsa. Se há algo que Rodrigo Maia não é irmão de Jair Bolsonaro. Aliás, os dois estão tentando estreitar inimizades desde o início do governo, sem sucesso. Mas o essencial é registrar a conversão de Jair Bolsonaro ao mundo da responsabilidade fiscal. Ele, quando era deputado federal, sempre se opôs a qualquer tipo de reforma que, inclusive a reforma da Previdência, que significasse o que objetivasse o equilíbrio fiscal. É muito bom agora que ele, como presidente da República, tenha caído na real. E é bom também que se manifeste como fez em Goiás. Deveria fazer mais. E o que ele diz é sensato, porque se você não inclui estados e municípios, a questão dos servidores dos estados e dos municípios continua em aberto. E o buraco é grande, passa de 90 bilhões de reais. Não adianta resolver o problema da União sem resolver o problema dos estados e dos municípios. Aqui é preciso realçar o que é que isso tem a ver com o nosso café com leite. Tem tudo a ver, porque se estados e municípios conservam esse buraco, o buraco aumenta, isso vai cair no colo do contribuinte brasileiro. O Tesouro Nacional vai ter que cobrir mais tarde. Denise. Agora, são vários impasses relacionados às finanças do governo de modo geral. Primeiro, tem uma dúvida ainda muito grande quanto à adesão dos políticos, dos parlamentares, a essa ideia de se vincular
a reforma da Previdência aos estados e municípios automaticamente. Já se pensou na alternativa de permitir que seja essa adesão por decreto. Aí os governadores e prefeitos é que teriam de assumir a responsabilidade, porque ninguém está querendo queimar a imagem junto ao eleitorado. Assume as mudanças, vota a favor e depois vai ser cobrado. No ano que vem tem eleições municipais, então tem muita preocupação dos políticos em relação a isso. Em alguns casos, até mais do que a preocupação com relação ao risco efetivo de o governo não ter mais como bancar o pagamento dos benefícios, isso é fato. E considerando essa possibilidade, vale lembrar que o governo teve derrotas importantes ontem. Primeiro, o adiamento da reunião da comissão que vai definir esse crédito extraordinário para o governo, entre outras despesas, poder bancar o BPC, que é um benefício relacionado ao sistema previdenciário, e depois ainda teve avanços do orçamento impositivo, que é a determinação de que o governo libere recursos para emendas parlamentares. Eles até colocaram algumas observações permitindo a suspensão dessa liberação se houver risco de estouro do teto dos gastos, mas foi uma demonstração de força do Congresso, a aceleração dessas votações e a interrupção da votação que era mais importante para o governo ontem. Então, tudo isso cria um cenário ainda muito em aberto quanto ao posicionamento do Congresso quando houver votação para valer em relação à reforma tributária. Não tanto na comissão agora, que exige um apoio menor, um número menor de parlamentares, mas quando for a votação em plenário mesmo. Eu disse antes e repito agora, o Congresso fará o que o povo quiser, como tem feito. Tem ocorrido mudanças apesar das trapalhadas aí do PSL, apesar da má vontade do Congresso. E vou arriscar uma profecia fazendo a ressalva antes de que jornalista é craque em errar previsões. A reforma será aprovada, os estados entrarão porque os governadores agora são obrigados a assumir esse ônus, sim. E ônus relativo, hein? Porque eu não sei se a reforma da Previdência é impopular. Há várias pesquisas mostrando que o povo quer a reforma. Eu acho que o povo está à frente dos seus políticos, mas os estados vão entrar, os municípios vão entrar e a reforma vai ser aprovada.